Érico, tem que investir muito dinheiro para fazer o 6 em 7? Como é que é isso aí? A resposta é depende. Se você tem dinheiro, o dinheiro tende a facilitar. A gente sabe que para fazer o 6 em 7 você vai precisar de construir uma audiência. Para fazer uma audiência você vai precisar construir um conteúdo. E se você sabe impulsionar, se você pode impulsionar, esse conteúdo vai para mais pessoas. Se ele for para mais pessoas, você vai tender a ter mais audiência. E se você tem mais audiência, você tem mais probabilidade de fazer o 6 em 7. Então assim, quanto mais dinheiro você investe em um lançamento, ele tende a ser maior. Se você sabe investir, sim. Contudo, depende, o que as pessoas não entendem é de onde vem esse dinheiro. Elas imaginam que elas precisam ter esse dinheiro para colocar no seu lançamento, para que ele faça o 6 em 7, e a verdade é que não, elas não precisam ter o dinheiro. Porque ela pode usar, se ela quiser, a técnica do montinho montão. O que é montinho montão? Você começa investindo pouco ou nada. Quando você começa investindo pouco ou nada, seu lançamento vai ser gigante? Por essa teoria que eu falei, não. Vai ser pequeno. Mas se o seu montinho é pouco ou nada, quando você entender e aprender esse lançamento, o montão, que é o resultado do lançamento, vai tender a ser maior do que o montinho. Então o que é montinho e montão? Montão é o resultado final do lançamento, que tende a ser maior do que o montinho. Você investiu R$10 e voltou R$1.000. Podia ser 2.000, podia ser 100, o que seja. Quer dizer que você fez aquele R$1.000 paga suas contas, todos os seus boletos? Provavelmente não. Certamente que não. Uhum. Mas isso possibilita um reinvestimento de um montinho maior. Então o montinho da próxima vez não precisa ser R$10, pode ser, sei lá, R$100. Pela essa teoria que eu te falei, R$100, se você souber fazer a parada, fizer de jeitinho, vai tender a ter um montão maior? Vai tender a ter um montão maior. Vamos supor que seja R$2.000, por exemplo. Da próxima vez você pode investir mais. E à medida que você faz a máquina realimentar o investimento, isso é, o montão gerado por um lançamento realimentar um montinho, você tem cada vez mais dinheiro para investir. Então a resposta é, na maioria das pessoas que fazem 6 em 7, elas fazem com 5 investimento. Umas pessoas é 10 mil, outras pessoas é 2 mil, outras pessoas é 50 mil. Com um montinho. Só que esse montinho veio delas. Quer dizer, veio delas, mas não é um dinheiro que ela tinha guardado. Inclusive eu diria que mesmo que você tenha esse dinheiro guardado, eu não aconselho você a usar. Do mesmo jeito que eu não aconselho alguém que nunca dirigiu a começar com uma Ferrari. Por quê? É um motor muito potente. É muito fácil de estragar. Então, nem que você tenha dinheiro, não sei se esse dinheiro vai te ajudar tanto no começo, porque você não sabe. Você corre menos riscos se você tem dinheiro. Então, quanto você precisa? Quanto eu preciso? E a resposta é de nada. Se você vê ipsiliteris, de nada. Quer dizer que você não precisa de nenhum dinheiro? Não. Você não precisa de nenhum do seu dinheiro. Por exemplo, as chances são que você vai precisar comprar a fórmula de lançamento e aprender a fórmula de lançamento. E a fórmula de lançamento não é de graça. De onde vem esse dinheiro? Pode vir de você, mas não precisa ser seu. Precisa ser de alguém que esteja interessado em comprar esse projeto seu. Que queira você, faça isso. E Érico, mas como assim? É a vida do empreendedor. Isso é empreender. Mesmo aqueles maiores empreendedores que você acha que são super ricos, não investem o seu dinheiro. Grandes empreendedores como o próprio Elon Musk, ele não lançou, ele começou com o dinheiro dele, mas ele não lançou um foguete na Terra daqui com o dinheiro dele. Se não me engano, com a SpaceX, eu acho que foi montinho montão. Botou um montinho, que no caso dele já era grande, claro, mas estava fazendo. E aí gerou um montão, reinvestiu aquela parada toda. Mas com outras empresas, talvez não. Então você não precisa necessariamente ter o dinheiro, mas você precisa não necessariamente ser o seu dinheiro. Então você vai começar com o conhecimento. Mas fora saber lançar, e uma ferramenta de e-mail que pode começar gratuita, e página que deve custar cerca de R$100 por mês. Um mês dá para fazer um lançamento. A não ser que você queira programar, e tá tudo bem se você quiser. Mas fora isso, é isso. Fora isso, é você startar o seu montão. Esse é o cash de startup. O que mais eu preciso gastar? Necessariamente nada. Se você fizer muito conteúdo, você vai começar a startar o seu montão. O resto está 100%. O resto não diferencia um milionário de uma pessoa não milionária.
Inclusive, até as produções dos vídeos ficaram simples, né? Até para quem tem dinheiro. Eu sou uma pessoa que tem dinheiro, mas ficou simples. Você produzia vídeo Hollywood, né? Um negócio Hollywood para trilha descobrir e tudo mais. que não ajuda. De verdade. Se funcionasse, eu estaria produzindo. Então você precisa do dinheiro para comprar a fórmula e precisa do seu suor para fazer acontecer e seguir a fórmula. E talvez uma ferramenta de página para criar as páginas de pagamento e tal. É possível até fazer 100, mas vale a pena. É um bom investimento. Os R$200 ou o que seja, ou menos. E vamos lá. Digamos assim, se é só investir, investe um pouquinho, dá um pouquinho a mais, aí colhe um pouquinho a mais, aí depois investe um pouco maior e vai colhendo maior e vai crescendo assim. Por que não é todo mundo que faz isso? Ué, se Porque você parar para perguntar, eu vou responder com uma outra pergunta. Para emagrecer, não é só ir na academia e fazer a dieta? Por que todo mundo não faz isso? Não é complexo. Porque não é, porque o resultado não vem só de uma coisa, de uma fórmula simples. E outra, nem todo mundo quer. Eu chamo de quer de verdade. Do mesmo jeito que nem todo mundo quer mesmo. Nem para todo mundo emagrecer e ficar fit é uma prioridade. Hoje eu vou treinar. Quando eu estiver lá, eu estou demonstrando com as minhas ações que aquilo é prioridade para mim. É só uma demonstração que aquilo é uma prioridade para mim. Se eu faltar, e segunda-feira eu faltei, porque outra coisa foi uma prioridade para mim. Nada de certo ou errado. Com o tempo, vai acontecer uma coisa. Quanto mais eu fizer treinos, mais eu estou demonstrando que aquilo é prioridade para mim. E menos eu estou demonstrando que outras coisas são prioridade para mim. Então, às vezes a pessoa até quer o resultado, mas aquilo não é prioridade para ela. Quando ela compara o churrasco no final de semana, coisa que não se faz muito, né? Quando ela compara a cervejinha, não sei se cervejinha é ruim ou bom, mas vou colocar aqui como demônio, com a dieta, ela prioriza diferente. E na maioria das vezes, são pessoas que priorizam o curto prazo. No curto prazo, beber cerveja, pelo menos para mim, que adoro uma cervejinha, é mais prazeroso do que fazer burpee. No longo prazo, não é. Porque vem uma dor de uma coisa no longo prazo, de eu não estar com o corpo, com a saúde que eu preciso para ir surfar, por exemplo. Então, eu acho que nem todo mundo consegue, e você que está me escutando, das 1.600, porque quando você não consegue, o curto prazo do prazer, de aquela coisinha, né, de você estar bem, um pouco mais preguiçoso também, salvando energia, é menor que o longo prazo, que é você saber fazer 6 em 7. Agora, depois que o 6 em 7 vem, que a faixa preta vem, o longo prazo passa a ser melhor que o curto prazo. O fato de eu poder trabalhar de onde eu quiser, eu posso fazer isso. Se eu quiser, eu posso. Eu, inclusive, passei anos da minha vida viajando no mundo. Inclusive, você fez, né? Passei anos da minha vida viajando no mundo. Eu estou em Brasília agora porque eu quero, não porque eu preciso. É uma escolha. É não uma necessidade. Então, o longo prazo passa a ser melhor. Eu tenho uma abundância financeira, ótimo, legal. Uma coisa que não me preocupa é isso. Tenho outras preocupações, tal, mas não essa. O ser humano, ele é programado para pensar no curto prazo, na satisfação momentânea, na falta de dor, na evitar a dor momentânea. E quem remete a essa pré-programação são as pessoas que engordam. Nada de errado em engordar. Se você é gordo, feliz, ótimo. Tem um Instagram que a gente segue do gordo profissional, né? Você já seguiu ele? Interessante. O gordo profissional. Depois entra lá no Instagram, gordo profissional. Fantástico, eu sigo o gordo profissional. É um gordo feliz. E nada de errado, porque é aquilo que ele busca. Inclusive, eu vejo, ele come umas paradas muito massas. Eu gosto de seguir ele para saber o que ele está comendo, fazendo, acontecendo. Nada de errado. Mas teria só de errado se ele não quisesse estar daquele jeito. Né? Mas se ele quer, tá perfeito. Mas se você não está no peso que você queria estar, e aí sim você ainda aspira, aí é um problema para você. Porque você não está aspirando chegar onde você quer. Se você está satisfeito com você, está ótimo. Então o que eu quero dizer é que por que nem todo mundo consegue? É porque falta dinheiro? Não, não é porque falta dinheiro.